A nossa palestra de hoje é um tema interessante e atual. Como está o mundo? Será que segue o caminho da espiritualidade? Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. É um mundo de dificuldades. Nós, quando nos comprometemos no processo de reencarnação e nos comprometemos no plano espiritual, sabíamos ao que vínhamos. Contudo, e pelo dom do esquecimento, hoje não o sabemos da mesma forma, ou não temos a consciência da mesma forma. Então, como é que está o mundo? Há fome. No nosso planeta, ainda 821 milhões de pessoas sofrem de desnutrição crónica. E nós desperdiçamos 30% dos alimentos que são produzidos na Terra. O que é que nós nos importamos com estas imagens de crianças que passam fome? O que é que a dor destes nossos irmãos, de que forma ela nos atinge? Devemos pensar que no nosso planeta ainda há irmãos nossos com muito sofrimento. Até para percebermos o bem que temos, valorizar o pão nosso de cada dia. Porque nós, atordoados e atarefados com a vida material, às vezes esquecemos-nos do quanto é importante termos o alimento sobre a nossa mesa. Como está o mundo? A guerra. Ainda hoje há guerras de variadíssimas ordens religiosas. Vejam, a religião apela ao amor, à união, à paz. E há homens que guerreiam pela religião. Numa definição de guerra, diz-se que guerra é um confronto que provoca uma onda de conflitos armados, programados ou planificados entre fações, partidos ou grupos do mesmo povo, ou ainda a que ocorre entre povos ou etnias habitantes de um mesmo país. Expressões como guerra económica e guerra psicológica designam também os confrontos diretos provocados pelos pequenos conflitos efervescentes, agudos com ações igualmente violentas, mas sem o uso de armas, necessariamente. O confronto ou a guerra pode ter vários motivos: religiosos, étnicos, ideológicos, económicos, territoriais, de vingança ou de posse. Então, no nosso planeta há ainda muita guerra que provoca o desencarne de muitos espíritos, o sofrimento de muitos. O caso dos refugiados. Milhares e milhares de pessoas que fogem daquelas zonas de conflito. E nós, no conforto, nem temos noção do sofrimento do que estes nossos irmãos passam. E quem provoca as guerras? Somos nós, a humanidade, o homem. Como é que está o mundo? Veio uma pandemia, veio um vírus, algo pequenino, que veio para nos ajudar a melhorar. Que veio, acredito eu, com a intenção de que nós nos possamos recolher, avaliar a nossa conduta, avaliar o nosso pensamento, para podermos modificar em nós aquilo que ainda não está bem.
E o que é que nós fizemos? Revoltamo-nos, não aceitamos e não mudamos nada. Na minha opinião, na minha singela opinião, não sinto que a humanidade tenha mudado. Antes, pelo contrário. As pessoas ainda se revoltam. Ficamos em casa com as nossas famílias, no nosso lar. E o que é que fazemos? Guerras no nosso próprio lar. Ficamos em casa com os nossos filhos. E há pais que dizem não aguentar os próprios filhos. Eles vieram ao mundo, tiveram a oportunidade desta reencarnação porque os pais lhe permitiram isso. Assumiram um compromisso. As crianças precisam de atenção. E os pais não podem colocar todas as responsabilidades nas escolas. A educação dos seus filhos. Será que deram valor à oportunidade de poder estar mais tempo com os seus filhos? Algo que não acontecia antes da pandemia? Se calhar não valorizaram. O mundo revoltou-se. Essa não é a solução. Como é que estão as nossas famílias? As famílias uniram-se? Ou pelo contrário? É assim que está o nosso mundo. O mundo está cheio de dor, de sofrimento, de angústia. E todo este sofrimento, toda esta angústia é provocada por nós mesmos. Porque nós ainda somos espíritos muito endurecidos. Não estamos despertos para a tolerância, para o perdão, para o amor, para o verdadeiro amor, para a caridade. São estas as virtudes que se todo o nosso planeta, os habitantes da Terra, todos os espíritos encarnados, assim tivessem este comportamento, o nosso planeta era diferente. Não havia guerra, não haveria fome e o amor reinava entre nós. Mas nós não fazemos por isso. E a segunda pergunta da palestra é que será que o que segue o caminho da espiritualidade? Será que o nosso mundo segue o caminho da espiritualidade? E o que é a espiritualidade? Segundo a definição de espiritualidade na Wikipédia, diz-nos: a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior do que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Esta é uma definição do que é a espiritualidade. Na filosofia, define espiritualidade como é entendida a partir da oposição entre o espírito e a matéria. Pode-se associar a espiritualidade a uma busca do sentido da vida que transcende o mundano. Esta é a definição na filosofia. No Novo Testamento há um vocábulo grego que remete ao conceito de espírito. Essa palavra é pneuma e traz a ideia de algo que se reconecta a Deus após a morte física. Nesse contexto, a espiritualidade pode ser entendida como o processo de voltar-se a Deus ou reconectar-se
ao poder superior, bastante semelhante à origem da palavra religião. E agora nós, doutrina dos espíritas, para nós a espiritualidade vai de encontro também às definições que nos é dado na Wikipédia, na filosofia, no Novo Testamento. Voltar-se a Deus, ligarmos-nos a algo superior do que nós. E em todas estas vertentes e religiões distintas, espiritualidade é comum. Nestas palavras: equilíbrio, amor, paz, compaixão, reconexão, essência, felicidade, harmonia e fé. Independentemente dos caminhos, porque os caminhos são diversos, aquilo que nos leva a chegar, a conectar com o ser superior, como diz na Wikipédia, pode ser de maneiras diferentes. Na nossa doutrina, a nossa doutrina é o caminho que nos ensina como nós devemos ser. Como é que nós devemos espiritualizar-nos? Como é que nós devemos aperfeiçoar-nos? Não devemos nunca ligar espiritualidade a uma religião, porque os espíritos somos todos nós, aqueles que aqui estamos a atravessar a oportunidade de ter um corpo na Terra, a nossa encarnação. Então todos nós somos espíritos, todos nós devemos sermos mais espiritualizados. Na nossa doutrina diz-nos o seguinte: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós aprendemos e sabemos que esta vida é transitória. O nosso espírito existe antes do nosso corpo. Nós temos esta vivência com este corpo, e quando este corpo morrer, não tiver condições de vida, o meu espírito continua. Então o que é que será mais importante? É esta vida que é temporária, este corpo que é temporário? Ou será cuidar do meu espírito que já existia e vai continuar a existir? Esta oportunidade, este corpo serve para eu me aperfeiçoar, para que eu possa melhorar, para que eu possa resgatar algumas dívidas que eu tenha para com outros irmãos de outras vidas. Mas, de facto, nós não tomamos essa consciência. Nós não tomamos a consciência que nós somos espíritos e que esta vida material é uma passagem. Nós pomos acima de tudo a vida material, os bens, os empregos, aquilo que possuímos, mas não valorizamos aquilo que somos. E é tão importante aquilo que nós somos, porque é com aquilo que nós somos que, quando desencarnarmos, nós levamos para o lado de lá. Porque os bens materiais ficam cá todos. É óbvio que nós precisamos deles. Precisamos deles enquanto aqui estamos. Devemos lutar, sim, trabalhar, mas isso não deve ser motivo de guerra, motivo de discórdia, motivo de ausência perante a família. Nós devemos mesmo, da melhor maneira, conciliar a vida material com a vida espiritual.
Leon Denis diz-nos assim: lembra-te que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. É como eu já disse, a vida é curta, é temporal, este corpo nasce, cresce e morre, e nesta oportunidade eu tenho esta oportunidade para me aperfeiçoar. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha, onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige os teus defeitos. Adoça teu caráter, fortifica a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento, acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Este texto de Leon Denis é muito importante e resume tudo aquilo que é a nossa vida. Nós estamos aqui seres em evolução, nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. E o que é que nós fazemos para isso? E ainda, Gandhi nos diz, temos de nos tornar na mudança que queremos ver. Então, eu acho isto maravilhoso, porque é assim, nós não devemos, os outros não devem fazer, os outros não devem ser. E nós, qual é o exemplo que nós damos? Como é que nós exigimos dos outros se nós não damos o exemplo? Apontamos muito facilmente o dedo aos outros, mas esquecemos de nós. E então, sejamos nós esse pequeno exemplo, essa pequena mudança. Porque se todos nos tornarmos pequenas mudanças, pequenos pontinhos de luz, a luz inundará o nosso mundo. E ainda temos Dalai Lama, que nos diz: estou convencido que chegou o momento de pensarmos a espiritualidade e ética acima da religião. Meus irmãos, a religião é o caminho. Mas o fim a que se destina é muito mais importante. É que nós nos possamos espiritualizar. E espiritualizar de que forma? Tendo em nós aquelas características que eu disse atrás do que é espiritualidade. Equilíbrio, amor, paz, compaixão, reconexão, essência, felicidade, harmonia e fé. Porque se todos nós tivéssemos em nós estas qualidades, deveríamos pensar que o nosso mundo, sim, seguia o caminho da espiritualidade. Fica aqui a questão para que vocês reflitam se o nosso mundo segue ou não o caminho da espiritualidade. Se o nosso mundo reflete ou não sobre a espiritualidade e o ser espiritual que nós somos. Então, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecemos esta oportunidade da vida, esta oportunidade de aprender esta doutrina maravilhosa que nos ajuda a entender a verdadeira vida. Muito obrigada pela vossa atenção.